Olá Maker, tudo bom? Eu sou o Thiago e bem-vindos a mais uma Dica Flash. Hoje nós iremos continuar o conteúdo passado. Vamos adentrar sobre a função loop e as duas funções que, ao meu ver, são cruciais para um sistema, para um desenvolvimento, que é a if e a switch. E cara, elas estão presentes em tudo, tanto em linguagem em C, como linguagem em C++, como linguagem Ladder, STL, Graph7. Por exemplo, para poder colocar na sua mente, if, que é uma condição de se, eu já vou explicar mais daqui a pouquinho, só vai acontecer tal coisa se tal coisa tiver de tal jeito, entendeu? Agora, antes de você vir para minha tela, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, comente, dê dicas construtivas, transmita esse conteúdo para outros usuários para que o conhecimento seja prolongado, galera. Que o objetivo da Dica Flash, o objetivo desse canal, tanto no grupo do Facebook quanto do YouTube, é transmitir conhecimento para que as pessoas possam aprimorar e tirar suas dúvidas sobre programação eletroeletrônica e Arduino. Ok. Agora, vem pra minha tela, beleza? Ó, estamos na minha tela aqui e só para poder retomar um pouquinho o conteúdo da aula passada, caso você não assistiu, vai lá, procura, provavelmente deve ter no canal no YouTube, Arduino Automação, e também no grupo do Facebook, que também é Arduino Automação. Então nós definimos o botão, definimos LEDs, definimos pinos, colocamos duas variáveis, uma variável de caractere e outra variável que é um número inteiro. Fomos para o setup, definimos tudo como saídas, falamos que o botão ele é uma situação de input e falamos que o estado inicial dos nossos LEDs são nível lógico baixo, lembra? 0 e 1, nível lógico baixo, então significa que ele começa desligado na situação do LED, porque ele emite 0, booleano, 0 e 1, é sempre 0 ou 1. Então agora o loop. Beleza, o que significa esse loop, void loop, essa função loop? Imagine comigo a seguinte situação. Você entra numa rotatória. A partir do momento você entra naquele ponto P. E aí você começa a rodar naquela rotatória. Roda, 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 roda. Só que você não sai mais dela, você continua nela eternamente. Basicamente é isso que acontece na função loop. Ela vai do setup, do ponto inicial, desse ponto P de partida, e ela vai pro loop. E ela fica, depois do setup, ela fica no loop, lê. E lembra que o Arduino ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo? Então, ele vai continuar nesse padrão de leitura, vai para as condições e vai fazer os seus funcionamentos funcionarem. Muito redundante hoje, mas é assim, é bom para gravar que você lembra dessas piadas idiotas. Então, aqui no loop, esse ciclo sem fim, que não é o do Rei Leão, temos uma programação que contém if, função de incrementação, acionamentos em digitais e switch. Mas antes de tudo isso, nós temos uma definição falando que o estado do botão é igual à leitura do botão. Lembra na aula passada que a gente definiu aqui na caractere que o estado do botão começa como alto inicial? Ou seja, galera, a gente está falando aqui que a leitura do botão começa igual a estado, começa como alto. O porquê disso? Por causa do pull up. Há duas situações com o botão, eu vou explicar isso mais pra frente. Mas ele pode emitir nível lógico alto ou baixo quando você pressiona ele. Nessa situação, quando eu pressiono o botão, ele emite nível lógico baixo, por causa do pull-up. Então eu coloquei que o estado inicial do botão é alto. Eu só nomeei isso. Eu falei, ó, o botão começa desligado, para não ter confusão, entendeu? Lembrando, essa programação ela não está comentada, ela não tem subrotina porque não precisa, mas eu faço isso para que você preste atenção em mim e no conteúdo e a gente vai destrinchando juntos. Os comentários você vai ficar lendo, é muita coisa, muita sujeira aqui na tela, então assim é bem mais fácil, ok? Agora vamos para as condições do if. Então a primeira condição, Thiago, o que é o if que você falou que é crucial para a programação, para os sistemas de IoT? O if, galera, é nada mais nada menos que uma condição. If significa se em inglês, se mesmo, tipo. Se eu não estivesse gravando, provavelmente agora eu já estaria deitado, porque agora é bem de noite, acabei de chegar da faculdade, mas tenho que gravar conteúdo pra vocês, ajudar vocês, mesmo que a faculdade esteja muito pesada, né? Então, é uma condição. Como é que eu escrevo a função if? Por isso que eu deixei um espacinho aqui. If, assim que você escrever, acredito que ele já muda a corzinha, vai ficar bem legal. Então você digita if, cria aqui em cima uma condição. Então, por exemplo, eu vou colocar estado do botão, aí nessa situação igual a high, fecho, abro chaves, enter, ele já cria chaves ali embaixo para mim. Então tudo que eu colocar aqui dentro, caso o botão fosse high, ele iria executar. Beleza, ok? Você já sabe como é que é o if, é uma condição de se. Então, se o botão estiver em nível lógico baixo, que lembra que eu falei que ele vai estar em nível lógico baixo quando for pressionado,
Então o que significa? Vai, 2 segundos para responder. Isso mesmo, aposto que você acertou, hein? Significa que só vai funcionar se você pressionar o botão, se o botão estiver pressionado, ok? Tranquilo então, hein? Acredito que você tenha acertado essa. Agora vamos para outra questão que está nesse if aqui. Você notou que esse estado do botão é um igual e nessa situação são 2 iguais? O que diferencia? Presta atenção agora. Um igual é igualando uma variável. Calma, não é matemática. Calma, respira. Respira que não é matemática. Vamos, respirou? Beleza, então significa que o estado do botão é igual à leitura do botão na primeira condição ali, com um igual. Ou seja, você está falando que o estado do botão é igual a outra coisa. Você está falando que, como por exemplo, na condição dessa mão. Eu estou falando então que essa mão vai ser igual a essa mão aqui. Mesmo que essa mão não tenha aliança, por eu falar que ela é igual a essa, automaticamente ela passa a ter aliança, porque ela está igualando uma com a outra, elas ficam iguais. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Agora, quando são 2 iguais, significa que geralmente você vai usar para condições, beleza? Geralmente é para condição. Então, por exemplo, aqui, o estado do botão, se ele for igual a baixo, eu não tô falando que ele é igual a baixo, eu tô falando que se ele for aquilo, eu não tô falando que ele é igual àquilo, é só se ele for aquilo, entendeu? Tem essa diferença. Mentaliza comigo. Eu não tô falando que o estado do botão é igual a baixo, eu tô falando se ele for baixo, entende? Beleza. Continuar descendo. É cont mais mais. Cont mais mais. O que é cont? Vamos aqui na nossa caractere inteiro, que é um número. Então eu estou falando que é um número inteiro que está mais aumentando. Como assim aumentando? Significa que quando eu pressionar o botão, ele aumenta. Enquanto 1. Esse mais representa 1. É isso. Ou seja, quando eu aperto o botão, ele aumenta 1. Na variável int. Só isso, cara. Parece complexo, né? Mas assim, se você já sabe programar, é simples o que eu tô falando. Mas muitas pessoas têm dificuldade nessas questões. E elas são fundamentais. Caso você trabalhe com CLP, provavelmente tem um contador. Que quando você pressiona, manda um pulso, ele vai incrementando. Aqui é a mesma coisa. Quando eu pressiono o meu botão, ele emite o sinal lógico baixo e aí vai aumentando. Então se eu pressionar uma vez, por ele ser pull-up, esse pull-up eu vou explicar em outro vídeo, mas significa basicamente que ele só manda um sinalzinho. Então se eu apertar uma vez ele manda um sinal, então é 1. Se eu apertar de novo, mais 2. Se eu apertar de novo, mais 3. Toda vez que eu pressionar o botão, ele pega essa variável e soma 1. Pega essa variável e soma 1. E aí o que eu coloquei, galera? Também, toda vez que eu pressionar o botão, ele incrementa 1 e aciona o buzzer. Por que aciona o buzzer? Lembra o buzzer? Eu defini lá. Ele aciona para poder saber que foi pressionado o botão. Porque senão você aperta e você não sabe se ele leu, se não leu, se incrementou, qual o número que tá, qual a variável que tá. Então o buzzer vai indicar. Quando você aperta, faz bip. Você aperta, bip. Aperta, faz bip. Esse bip tá estranho, né? Mas é isso, beleza? Então você acabou de aprender como você faz um sistema de controle com condições de if. Espero que você tenha gostado. Tranquilo? Agradeço. Valeu, Arduino Automação. Falou!